A primeira vitrine de governança corporativa da América Latina apresenta. Boa noite, boa noite. Tudo bem, gente? Vocês usam inteligência artificial em alguma coisa na vida de vocês? Quem que já usa inteligência artificial aí na vida aí já? Nem que seja para perguntar, chat, fale para mim como é o almoço hoje. Eu vou fazer o que para almoçar hoje? Faz aí de novo para ver como é que está a temperatura. Ainda tem uma galera aqui que ainda não está muito... A senhora não gosta desse negócio. Esse negócio é complicado, eu entendo. Gosta, né? Gente, nós vamos ter um tempinho aqui para provocar vocês. Meu objetivo aqui é para provocar vocês quando a gente está falando de governança, quando a gente está falando de trabalhar com tecnologia. Matheus deixou aqui a bola quicando, principalmente do ponto de vista de negócio. Inteligência artificial é muito mais do que pedir para você fazer uma receita de bolo e perguntar como vai ser o tempo, a temperatura do dia, explicar por que a determinada fórmula funciona. É muito mais do que isso. Então, hoje, a gente vai falar de estratégia. E quando a gente fala de governança, estratégia ela está no nosso DNA. Tem uma frase muito legal que eu gosto de usar, do nosso querido pensador Peter Drucker, que ele diz que a cultura, ela come a estratégia no café da manhã. Faz sentido para vocês isso? A cultura, ela come a estratégia no café da manhã. Quem que não fala das coisas do dia a dia ali na hora do cafezinho, lá na empresa? Na hora do almoço que a gente discute, nossa, aquele planejamento estratégico furado não vai dar certo, aquele projeto ali é horrível, não vai funcionar. Quantos de nós não fazemos isso aí nas reuniões aí? A gente sai da reunião de gerência, de diretoria, faz aquele planejamento lindo, chega uma semana depois, nada funcionou. Ah, não, tem que rever a meta. Vamos ver essa meta que não está funcionando. Não vai funcionar, não vai entregar. E aí são coisas que nós fazemos no normal e achamos que está normal. E quando a gente percebe uma tecnologia que está nos amassando, nos provocando como pessoas, a gente vai, a IA vai resolver meus problemas. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, nesses minutinhos aqui. Antes de mais nada, eu gosto de trabalhar com números, e eu convido a vocês, todo slide que eu vou colocar aqui tem um QR Code, vocês podem buscar a informação da Gartner, que aqui a gente está falando de agentes de IA. Alguém já ouviu falar sobre de agentes de IA, agentes de IA? Eles pensam por nós, vocês sabiam disso? Eles têm a capacidade de pensar e tomar decisões por nós. Imagina só, gente. Eu tenho uma decisão estratégica do meu negócio e eu tenho uma tecnologia que tem a capacidade de decidir por mim. Só que aqui a Gartner, na pesquisa, ela diz que 40% dos projetos previstos para o próximo, até 2027, eles vão ser cancelados. E sabe por que isso vai acontecer? Porque as empresas estão mais dedicadas e pensando em produtividade de curto prazo do que pensar, em atividades individuais, do que pensar em processos e projetos de longo prazo. Ou seja, eu quero resolver meu problema agora. Só que eu não consigo resolver problema agora pensando pequeno. E os projetos são cancelados porque a gente não pensa a longo prazo. E longo prazo demanda tempo. Matheus falou de tempo. Alguém barganha a hora de reunião com diretoria? Planejamento, projetos, vocês discutem isso? Vocês estão discutindo atividades? Ou a gente está pensando em produtividade empresarial para crescer? Quando a gente fala de governança, isso tem que estar na mesa. E não sou eu que estou só falando isso. Isso tem pesquisa, vai ter um fórum em setembro, nos Estados Unidos, para discutir por que os agentes, que é a tecnologia, faz parte da inteligência artificial, está chegando para nós dizendo assim, olha, eu posso tomar essa decisão por você. E qual é a decisão que a gente está entregando para a tecnologia? Qual é o tamanho do poder que eu posso entregar para a tecnologia? Se vocês contratarem uma inteligência artificial, qual é o procedimento para você demitir ela, se ela não atender o seu planejamento? Já pensaram nisso? Se uma inteligência artificial entrega um monte de coisa para vocês aqui, até na área do som aqui, e ela não entrega de acordo com você especificou, você manda ela embora como? Usa outra. E o procedimento? Aí a gente pensa nele depois. Esse é o desafio das empresas.
entender que a tecnologia ela não vai nos substituir. Ela é uma extensão daquilo que a gente faz. E quando a gente começa a falar sobre isso, eu vim aqui, fiz pesquisa, tive recentemente agora, em uma imersão, e eu posso dizer que descobri que tem AI washing. Não, a gente não fala do ESG aqui, não tem do ESG, a gente teve uma aula agora há pouco. Aqui o washing ele tem o papel do inglês ver. Você está fazendo IA para inglês ver na sua empresa? Porque é o momento que a liderança troca as pontes para o muro. Aí eu estou fazendo IA na minha empresa, estou fazendo automação na minha empresa, estou criando planejamento estratégico na minha empresa para usar IA. Como, meu amigo? Como, cara pálida? Qual a entrega você está fazendo efetivamente? Todos os seus processos que são manualmente feitos, eles estão sendo reproduzidos iguaizinho, só que agora usando uma tecnologia que você diz que é inteligência artificial. E, às vezes, é uma automação disfarçada de inteligência artificial. E você está fazendo um AI washing, ou seja, você está fazendo para inglês ver, para ficar bem na fita, para que sua empresa seja vista, que é uma empresa de IA. Não se faz tecnologia sem planejamento estratégico. E quando a gente passa sobre isso, eu deixo aqui para vocês a pergunta. Como é que você vai lidar com as falhas implementando IA na sua empresa? Você vai demitir o CEO, o CTO, mas a tecnologia está lá. Está lá, do seu lado, respirando e provocando você todos os dias. E esse desafio eu trago para vocês aqui, primeiramente, dizendo, muito prazer, meu nome é Sidney Matos, trabalho com estratégia de IA, venho recentemente de uma imersão, bebendo da fonte para entender por que as empresas estão tendo dificuldade de trabalhar de forma estratégica com essa tecnologia. Esse trabalho, ele resulta não somente o case da Inium-B, que é uma startup que eu estou desenvolvendo, ela aqui tem a Amandinha que está ali, tem a Adailton que está ali, que fazem parte do projeto, para que a gente possa descobrir como é que as startups morrem nas suas fases iniciais. É a mesma coisa que o empreendedor, porque o empreendedor que está lutando tanto, ele não consegue escalar o seu negócio. Quais são as dificuldades? Esse é o nosso trabalho. O projeto E Agora está para isso. E aí eu trago essa experiência aqui para vocês de como aplicar a inteligência artificial dentro da estratégia de negócio, fazendo já um convite para vocês aqui do lado direito. Peter Diamandis é um dos grandes futuristas, né, do mundo, e ele trouxe para nós aqui esses itens que as empresas vão ser desafiadas nos próximos anos e até 2030. Sensoriamento, computação, robótica, matéria-prima, rede, saúde, realidade aumentada, virtual, lá inteligência artificial, baterias. Algumas das empresas se identificam, algum de vocês pode se identificar com algumas dessas tendências para os próximos 10 anos. A gente precisa entender isso, porque, inclusive, nas escolas, nós não estamos formando as pessoas para isso. Que é a tendência daqui na próxima década. Nós não estamos formando as pessoas para isso aqui. Ainda a gente está trazendo coisas convencionais. A gente estava discutindo agora há pouco aqui sobre por que eu vou mudar meu mestrado, eu vou sair de onde eu estou, porque eu não estou conseguindo enxergar isso aqui. Infelizmente, vou buscar outro lugar. E quando a gente fala sobre tendência, aí eu venho aqui para todos nós aqui como empresa e governança. Essas aqui, o Fórum, Futuro do Trabalho, relatório de 2025, Matheus, peguei recente agora. Eu vou colocar aqui, são as competências que estão sendo demandadas para as empresas, para suas lideranças e médio time. Pensamento analítico, lá em cima, desde 2023 até 2025, ele não sai da primeira posição. Não sai. Pensamento criativo, lá em 23, era a segunda posição, agora ele está aqui, na quarta posição em 2025. Quem assumiu a posição? Resiliência. Qual é a faculdade que ensina resiliência e flexibilidade? Qual é a matéria que você estuda isso aí, gente? O que é que gestão e pessoas nas empresas estão trabalhando para desenvolver, apoiar sobre resiliência, flexibilidade e agilidade? É fazendo Scrum? É fazendo cultura ágil?
que a gente vai resolver isso? Onde é que está a inteligência artificial nisso tudo? Em nós aqui, ó. Se a gente não tiver isso aqui, ó, eu sou mais um que estou criando automação. Mais um que pega um roteirozinho, faça um vídeo em 10 minutos, como está lá no Instagram. Isso não é inteligência artificial. Isso é hype. Inteligência artificial trabalha com isso. Quando eu digo para você que ela estava aqui, ó, em 2023, na 3ª posição, e agora está na 2ª posição, liderança e influência social, ó, não aparecia aqui entre as principais em 2023, ela estava na 10ª posição. Olha onde ela está agora. Todos nós aqui, ó, até vocês, cara pálida, são vistos, são observados. E isso hoje conta para as empresas. E isso hoje é consumido pelas nossas redes sociais. Nesse exato momento, vocês estão me avaliando. O conteúdo que eu estou entregando para vocês. Então, isso aqui vai aparecer em algum lugar. E isso a inteligência artificial exponencia. E quando eu falo sobre exponencializar, infelizmente, a gente encurtou o tempo hoje. E isso aqui eu vou deixar para o grupo, pode compartilhar, eu fiz essa apresentação para vocês. Isso é um framework de como você sai, que eu chamar de motor 1 aqui, é como é que eu pago minhas contas. Cadê ela que estava aqui agora, falou um pouquinho. Como é que eu pago minha conta? Como é que eu penso no futuro? E como é que eu impacto a vida das pessoas? Existe um framework hoje que pode ser possível ser implementado com inteligência artificial. Está aqui, ó. Só que tem um problema, eu vou resumir ele rapidamente. Transformar e ponto de inflexão. Chega uma hora que a cultura da empresa não suporta a inovação e ela entra em um ponto de inflexão. E é aí que as empresas ficam para trás. E é aí que elas não conseguiram entender o que está acontecendo hoje em relação a essa tecnologia. Isso é estratégia de inteligência artificial. Quando a gente avançar sobre isso, eu vou deixar para vocês aqui uma pergunta para muitos decisores que estão aqui agora. Os tomadores de decisão. Se você quer realmente avançar no mundo onde a inteligência artificial está navegando, fazendo parte do nosso dia a dia, você precisa entender que você não dá para terceirizar o pensamento. O pensamento não pode ser terceirizado. E esse é o desafio do decisor dos dias atuais. Não dá para dizer assim, olha, vou contratar a Solvo para pensar por mim, para desenvolver uma solução de inteligência artificial. Não funciona desse jeito. Você é dono. Quem conhece melhor o seu negócio, se não você? Quem melhor aqui descreve o seu produto, se não você? E aí, vou deixar isso aqui para que vocês possam tirar foto. Isso aqui são as competências do novo gestor, do novo diretor, do novo CEO. Quem trabalha com startup já está familiarizado com algumas dessas palavrinhas aqui, ó. OpenAI, Bias, Machine Learning. O decisor dos dias atuais precisa conversar com essas palavras. Ele não pode simplesmente transmitir isso e dizer assim, olha, agora o meu diretor de TI vai falar sobre inteligência artificial. Não! Ele precisa conversar sobre o que é um modelo. Ó, é isso aqui ó, que eu falei, modelo? É isso aqui, ó, é LLM. Por que eu tenho que falar sobre isso, Sidney? Porque se eu não entendo a minha empresa, se eu não consigo compreender o que minha empresa quer fazer, eu não sei qual a tecnologia que eu vou usar. E aí eu tenho um modelo que ele é enviesado, treinado por um outro tipo de caminho, que eu estou dizendo, não, vou usar esse modelo da Llama. Para mim, ele é melhor do que o do Google. Baseado em quê, cara pálida, você tomou essa decisão? Como? Aí você bota lá, não, pode colocar automático lá, que o chat vai responder para você. Ele responde um monte de coisa enviesada, porque você não sabe conversar sobre o que é um modelo. O decisor dos dias de hoje, que quer fazer sua empresa crescer com inteligência artificial, minimamente precisa entender isso. Ele não precisa ser especialista. Ele só precisa conversar melhor. Só isso.
Demanda tempo? Demanda. A empresa precisa querer? Precisa. Isso é governança? É, porque se você não faz isso, você não alcança prosperidade, sucesso, com certeza você vai ficar para trás em algum momento. Para seguir aqui o nosso encurtamento de tempo, eu vou aqui deixar para vocês uma pesquisazinha que eu fiz antes de chegar aqui, hoje. Nesse vídeo aqui, que eu deixei o QR Code aqui para vocês, existe uma pesquisa, ele pergunta assim, você acha que a pessoa que compra o seu produto e serviço se importa com você? Vocês da equipe da Líder Jovem, né, pessoas que estão envolvidas com vocês acham que efetivamente as pessoas se importam com o produto e serviço que vocês vendem? Vocês acham, dentro do seu modelo aqui, tudo que você faz, as pessoas se importam? Nesta pesquisa, está dizendo que as pessoas tomam decisões baseadas em experiências do passado, isso é 15%, em experiências passadas. 85% tomam decisões de compra baseadas em expectativa futura. Mas elas não estão nem aí para o produto e serviço que ela está adquirindo. Ela quer saber se aquilo vai mudar a vida dela. Se vai fazer a vida dela ficar melhor. Se é preto, amarelo, branco, se é white. Não importa. Ela não se importa com isso. Ela quer saber se a vida dela vai mudar. Então, quando a empresa quer abraçar uma tecnologia como inteligência artificial, não se apaixone pelo produto. Tenha cuidado. Não se apaixone pelo serviço que você entrega. Porque quem está do outro lado não necessariamente se importa com isso. Ele quer saber se você realmente vai mudar a vida dele. Vai fazer a vida dele ser melhor comprando o seu produto ou o seu serviço. E quando você se apaixona pelo serviço ou pelo produto e utiliza a inteligência artificial, o que acontece? Isso fica maior. E aí a frustração e a decepção chegam. Para a gente encerrar, eu estou dentro dos 10, não estou? Estou dentro dos 10, né? Então, para a gente chegar no finalzinho, vamos deixar algumas provocações para vocês. Existe uma coisa nas empresas que chama-se barreira e fricção. Quantos processos dentro da nossa empresa, quantas coisas a gente faz, e assim, ó, tem que passar por fulano, por Beltrano, tem que aprovar, tem que ter investimento, tem que ter orçamento aprovado. Quantas coisas passam aqui, os muros que a gente constrói para alavancar a inovação e a gente não consegue, a gente mata a inovação só no muro, só na barreira. Já mata meia coisa de inovação na empresa. Quando vem a fricção, é pior ainda. Eu não converso com ela, não. Eu não converso, fazer reunião com ela para aprovar meu orçamento, de jeito nenhum, manda outra pessoa fazer. São hábitos, são costumes que nós temos e que se materializam quando você toma uma decisão. E aí você tem um projeto inovador que você faz de qualquer jeito, como diz Mateus aqui, meu amigo, mais uma vez, horas pobres e horas ricas. E aí você tem que saber onde é que você está usando o seu tempo. Simples assim. E quando a gente vai avançar sobre mais uma provocação sobre barreira e fricção, eu tenho para dizer para vocês que o grande desafio da liderança dos dias atuais é trabalhar a ambidestria. Já ouviram falar sobre esse termo de ambidestria? Dentro da UI Agora, a gente desenvolveu aqui um framework que a gente chama ele de Radar Janus. Quem que é Janus? Janus é um deus romano que tinha capacidade de olhar para o passado e para o futuro ao mesmo tempo. Isso aqui eu fiz usando inteligência artificial, essa imagem. Ah, que legal, a gente pode usar a inteligência artificial para fazer esse tipo de coisa. E o framework é baseado nesse radar. Como é que uma empresa implementa uma esteira de inovação, pavimentando o futuro, olhando para o seu passado e para o futuro ao mesmo tempo. Isso é o desafio das empresas do século atual. Nós estamos vivendo um momento de transição na era digital. E não é fácil. É suado, requer tempo. E a gente não tem uma cultura de trabalhar
a falha. A gente julga a falha. A gente não trabalha a falha. Isso é diferente. Isso a gente aprende usando esse radar. Isso a gente aprende usando a ambidestria. Quanto mais nós demonizamos a falha, mais aptos estamos a fracassar. É diferente, gente. Isso tem que ter um pilar, um trabalho forte de cultura. Porque senão ela vai comer estratégia de manhã cedo. Na hora do café. Sabe, eu estou falando de... E eu estou aqui falando de inteligência artificial. E eu digo para vocês, com toda a propriedade, você quer inteligência artificial no seu negócio? Tem uma cultura forte digital. A gente já foi analógico, gente. A gente está em transição. Entenda que a tecnologia ela está aí. Ela chegou, está amassando, atropelando. E eu vou fazer o quê? Ser atropelado? Me deixar ser atropelado? E a gente vai encerrar aqui, ó, uma das coisas mais importantes que a gente precisa entender em relação ao uso de novas tecnologias. Aí eu volto novamente para a questão da empresa, da governança. Como é que você é visto? Essa cena aqui, alguém lembra dessa cena? Vocês que estão aí, lembram dessa cena aqui? Qual foi o ano? Copa do Mundo de 2006, a França contra a Itália, a cabeçada de Zinedine Zidane. Vocês lembram disso? Zidane, o melhor jogador do mundo. A França ia ganhar aquela Copa. Só que exatos 10 segundos, porque ele não soube administrar a atenção, tudo foi por água abaixo. Chegou ao ponto do Oriente Médio, não lembro o nome do país agora, fizeram uma estátua dessa imagem aqui, demonizando este atleta, um gênio da bola. O que eu quero dizer com isso aqui para vocês, para a gente fechar nosso papo sobre o uso de inteligência artificial? A reputação da marca da sua empresa, da qualidade dos serviços que ela entrega, como você é visto, a resiliência de você trabalhar num momento de total crise, a consistência, manter-se firme, sempre entregando. É difícil, principalmente para quem empreende, mas você ter transparência, hoje são itens diferenciais para uma empresa no mercado atual. Então, cuidado, porque às vezes você pode ser um Zidane. E isso aqui é o que conta. E aí eu vou trazer um dado importantíssimo hoje, que empresas estão sendo avaliadas por seus processos de compra, fusão, investimento, porque o impacto que elas reduzem e mitigam contra vazamento de dados. Cuidado, que hoje isso você está sendo avaliado com o dado que você deixa sair do seu WhatsApp, do seu e-mail. Mande ali a proposta comercial para mim por e-mail, ou no WhatsApp. Escreve para mim um CPF, manda para mim rapidinho, funciona tudo bem. Hoje a gente pode estar fazendo assim, mas não vai ser mais desse jeito. Por quê? Porque a sua marca vem primeiro. A marca da sua empresa chega primeiro. Então, aqui eu vou encerrando aqui minha fala para vocês, agradecendo que inteligência artificial ela é muito mais do que algoritmos. Ela é estratégica, ela é cultura e é de pessoas para pessoas. Obrigado.